Sim. Já dá até para chamar, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando essa experiência nova aqui de fazer essa live aqui, primeira vez que eu vou fazer. Peço a paciência de todo mundo aí para a gente conseguir fazer uma conversa legal. Né? Fizemos hoje o convite aqui para o nosso amigo Leonel Camazão para a gente bater um papo aqui sobre o momento que o país passa, o momento que o Estado passa. Né? Não está faltando assunto aí para falar de política aqui em Santa Catarina, apesar, né, da pandemia, a política segue bem animada. E vou convidar já aqui o Camazão para a gente dividir a tela aqui e a gente começar a conversar. Então o pessoal está entrando aí, né? E eu estou aguardando aqui o Camazão aceitar o convite aí. Aceitou. Camazão, tá aí? Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite, Camazão. Tudo certo? Prazer Tudo aí te ótimo. receber. Obrigado por aceitar o convite aí. Para a gente Eu que começar agradeço. essa conversa aqui. A proposta é fazer uma conversa rápida, né? Alguns amigos, eu falei com alguns amigos que pretendiam fazer uma live aí e tal, conversar um pouco sobre essa situação do país. Aí algum pessoal comentou assim, não, mas tu vai convidar alguém do PT, não vai ter pluralidade. Disse, não, então não convidei ninguém do PT, convidei o Camazão que é do PSOL para ter uma pluralidade de ideias aí bem legal dentro do que é legal a gente conversar aí, né? Legal, Matheus. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que a gente precisa, de fato, né, ampliar canais de diálogo aí, né, dentro de partidos diferentes, dentro de um campo democrático, lógico, mas que a gente possa trocar ideias, né? Tu aí em Tubarão, eu aqui em Florianópolis, e a gente possa ajudar a construir uma leitura melhor até do que acontece no nosso estado, né? Legal. Camazão, tu poderia fazer uma apresentação tu aí pra gente, todo mundo tá bem inteirado aí, quem é o companheiro aí? Claro, vamos lá. Bom, meu nome é Leonel Camazão, eu sou jornalista, sou filiado ao PSOL há 11 anos já, fui candidato algumas vezes pelo PSOL. Nas eleições de 2018 fui candidato ao governo do estado, né? Inclusive tivemos uma votação muito boa aí em Tubarão, viu, Matheus? Sim, sim. Que tem E, um. e também estou atuando aqui na política aqui em Florianópolis, fui assessor parlamentar, vereadora Frane Bopré, e agora estou licenciado aí, mais dedicado também nesse ano 2020, sou pré-candidato aqui em Florianópolis, né, a vereador. E mesclando isso com a vida, né, com o trabalho e agora com o isolamento social também, né, com os filhos, tentando Sim, resolver sim. tudo isso de dentro de casa, né, que deixa mais Tudo. desafiador, mas também abre novas possibilidades. Sim, sim, sem dúvida. Tudo ao mesmo tempo aí, né? Tudo ao mesmo tempo. Legal, o pessoal tá chegando aí. Eu vi que entrou agora há pouco aí a Carolina Carradori, que hoje eu descobri que é Grande companheira. uma amiga que trabalhou comigo e trabalhou Sim. contigo também. Eu trabalhei com ela no Diário do Sul, aqui em Tubarão, e trabalhou contigo, não sei exatamente onde, não sei se foi Nós em trabalhamos Joinville. juntos em Jaraguá do Sul, no Ah, extinto AN Jaraguá, que era um suplemento do Jornal Notícia, que sim. circulava lá em Jaraguá do Sul, hoje não existe mais. Eu era estagiário. Não, Isso em 2006. Me formei em trabalhei com ela. 2008. Trabalhei com ela no Diário do Sul, aqui em Tubarão. Foi depois disso aí, foi. Ou antes, não sei, enfim. É que tá online, né, Camazão, Carol? Tá aqui com a gente? tá online, entrou ainda há Ah, pouco que aí, eu vi que bom. ela entrou. Bom te ver por aqui, Carol. Bem-vinda. Tava acompanhando aí. Camazão, e essa situação aí da saída do Moro aí, nós estamos do lado de quem aí? Do Moro, do Bolsonaro? O que que tu me diz aí? Olha, Matheus, eu acho que a gente tem que estar do lado do Brasil, né? Independente de Moro ou Bolsonaro. Eu entendo que o ex-ministro, ele não é uma figura que eu aprecio, assim, do ponto de vista mais geral. Acho que tu sabe isso muito melhor do que eu. A condução do Moro no processo envolvendo o ex-presidente Lula foi uma condução bastante parcial, politizada, né? E que não tem provas contundentes assim do que ele afirma. E isso está expresso, essa conspiração política, vamos dizer assim, ela está muito expressa naquilo que o Intercept trouxe no final do ano passado,
com a Vaza Jato daí, né? Apesar disso, o que eu tenho visto em relação ao Moro apesar do discurso mais antipolítica que ele possa fazer, o movimento do Sérgio Moro é um movimento absolutamente político e calculado, né? Então, o Moro sai do governo Bolsonaro no pior momento do governo Bolsonaro, né? Onde o Bolsonaro tem os piores índices de aprovação, onde ele vem tomando medidas cada vez mais desastradas e que estão tendo consequências, né? E então vamos dizer assim, o Moro é um rato que saiu de um navio afundando, mas ele sai numa condição melhor do que entrou, até como possível candidato à sucessão do próprio Bolsonaro. E isso colapsa o governo. O governo ele é uma coalizão de forças de direita, desde o fundamentalismo religioso, militares, essa ala que eles chamam de ideológica, né, os olavistas, e setores mais liberais, do Partido Novo, do ativismo judiciário, que podem ter alguns, assim, rescaldo moral em relação a algumas coisas que o Bolsonaro promove. Então, eu acho que na briga entre o Moro e o Bolsonaro, a gente torce pela briga, entendeu? É uma boa torcida, né? Até para que um revele muito sobre o outro, além do que já foi exposto, mas que talvez isso tenha mais visibilidade, né? Sim. O que eu achei mais interessante, Matheus, é que assim que o Moro saiu do governo, vários elementos da história dele, da trajetória dele, que nunca foram muito abordados pela imprensa, voltaram a ser divulgados pelas mídias e pelos, vamos dizer assim, influenciadores digitais, vamos usar essa palavra, que estão ligados ao Bolsonaro, né? Então, o episódio do Tacla Duran, o episódio da própria Vaza Jato, então, assim, apoiadores do presidente da República compartilhando Intercept, compartilhando condutas que o Moro já teve no passado que não foram as mais adequadas para um juiz, né? Então, o próprio Bolsonaro, né? O Sim. Bolsonaro, no discurso dele, naquela entrevista coletiva, naquele pronunciamento que ele faz depois da saída do Moro, ele lembra daquele episódio em que o Moro precisou do ombro amigo, que ele levou ele para o estádio, para o desfile de 7 de setembro, Sim. lembrando que o momento difícil que ele passava. O momento difícil que ele passava era justamente a Vaza Jato, né? Ou seja, Claro. A Vaza Jato, que foi tão desacreditada, naquele momento se tornou um elemento do discurso do Bolsonaro para lembrar o quão leal ele foi, ou considera que foi, ao Moro naquele momento. Eu acho que esse episódio ele é até curioso, porque quando o Intercept tem acesso a um lote de dados com mensagens de WhatsApp, de Telegram, na verdade, né? Para alguns setores da imprensa, isso não precisaria ter uma auditoria para se comprovar, né? Precisaria provar que não foi adulterado, que era obra de um hacker, etc. O hacker de Araraquara, né? História muito mal contada até hoje. Bastante. E aí quando o Moro vem ao Jornal Nacional com conversas de WhatsApp com a Carla Zambelli, né? Aí não precisa de auditoria, não precisa de nada, né? Para provar que aquela mensagem é de fato verdadeira. Então, eu acho que a Rede Globo, ela trabalha hoje buscando construir uma oposição de direita ao Bolsonaro, né? Todo santo dia aparece no Jornal Nacional o Dória, o Witzel, o Romeu Zema, o Molon do PSB, e eventualmente aparece alguém de um partido mais à esquerda, mas é mais raro, né? E por mais que eu seja do PSOL, a gente tem que reconhecer as coisas como elas são, né? O maior partido da Câmara dos Deputados é o PT, né? O partido ficou em segundo lugar nas eleições, foi ao segundo turno, tem 2 ex-presidentes da República. Então, eu vejo o Jornal Nacional entrevistando Fernando Henrique Cardoso, que não é presidente há 18 anos, né? Não, 20. Agora me bateu as contas aqui. 2002. Até 2002, né? Faz 18, 18 anos, tá certo. Que não é presidente há 18 anos, mas a ex-presidente Dilma nunca é ouvida, ou o ex-presidente Lula, ou o próprio Haddad, que disputou o segundo turno, nunca são entrevistados para comentar, né? Então, tem uma preferência, né, muito grande aí por parte da imprensa nessa cobertura.
E eu avalio que esse é o pior momento do governo Bolsonaro, assim. Eu acho que quanto mais ele grita, quanto mais ele radicaliza o discurso, quanto mais ele debocha, né, como hoje ele debochou, né, das mortes por conta do coronavírus, né, falou, e daí, o que eu tenho a ver com isso? Né, tipo, ele é o presidente da República, meu, né? E ele faz um discurso, a culpa é dos prefeitos e dos governadores, eu não tenho nada a ver com isso. Então, toda a ação discursiva do Bolsonaro é sempre de dizer que ele não é responsável. Parece que ele está sempre falando sobre a questão da culpa, né? De quem é a culpa, de quem é a E culpa nunca é do dele. problema econômico que virá, né? Então, tudo que parece que tudo que interessa é se desviar da responsabilidade, né? E aí a gente vê os governadores atuando, independentemente da linha política, ideológica de cada um, me parece que todos estão entendendo que a responsabilidade é deles e que eles precisam tomar as medidas que eles têm que tomar, né? E a gente vê um presidente da República só preocupado em se eximir. Claro que ele sabe que nós vamos chegar daqui a alguns meses num quadro com muitas mortes, nós já temos muitas mortes, né? Se não morrer mais ninguém daqui em diante já é muita morte. Sim. E um problema econômico grave, né? E parece que tudo que ele se preocupa é daqui a alguns meses poder dizer que a culpa não é dele, né? Então gera esse tipo de quer que eu faça o quê, né? Como assim quer que eu faça o quê? Ele é o presidente, né? Se tem alguém que tem algo a fazer é ele, né? A gente poderia enumerar aqui uma lista de coisas que ele poderia estar fazendo e não está fazendo, né? Eu acho que a gente tem muitos Exatamente. exemplos em vários países do mundo, alguns até de medidas que podem ser consideradas radicais, né? A Espanha, por exemplo, ela estatizou os hospitais privados para ter uma fila única, né? Para você não ter essa predileção de quem está na fila do SUS vai morrer, se você está num plano de saúde, num hospital privado, você, né, talvez consiga um atendimento mais rápido. E, Matheus, eu estava lendo hoje, tem um estudo do London College, né? Eles estimando que na semana que vem, daqui 7 dias, nós vamos ter mais de 5 mil mortes no Brasil a mais, né? Então nós estamos, de fato, chegando no pico do coronavírus no Brasil. Ele ainda está concentrado em algumas regiões do norte, do nordeste, no sudoeste, e a previsão aí é que esse pico em Santa Catarina vai ser um pouco mais tardio, né? Vai ser meados de maio, junho. E a gente vem assistindo aqui também o governador, né, o Carlos Moisés, que até poucos dias atrás estava fazendo uma pedalada, vamos dizer assim, que não era fiscal, mas uma pedalada para dar uma impressão de que o número de casos em Santa Catarina era menor, né? Não sei se tu acompanhou essa história. Eu até dei uma entrevista numa rádio em Tubarão falando disso. Sim, porque sim, foi no Rádio Cidade, o Matheus Aguiar. na Rádio Cidade, eu falei com o Felipe, e Certo, foi assim, foi algo descoberto ao acaso, assim, vi uma entrevista no meio da tarde, no final da tarde vi outra entrevista, uma do prefeito aqui de Florianópolis, depois do governador, e eu falei, não está fechando essa conta, vou dar uma olhada. Foi absolutamente ao acaso, assim, e a gente chegou a 185 casos não divulgados pelo boletim do Estado. Depois a NSC fez um levantamento mais completo ainda e chegou a quase 400, né? E aí a partir de ontem eles começaram a contar esses casos também. Então... eu vi que na entrevista tu fez uma provocação, né, sobre essa relativização das mortes, né? Então quem é da tua família que pode morrer para que a economia, né, não tenha prejuízos, né? E evidentemente quando a gente humaniza a morte, que toda morte evidentemente é humanizada para alguém, às vezes não para nós, né? Mas evidentemente que essa morte deixa de ser um número, né? E vira uma vida que se foi. Exato. E eu acho que tem uma dimensão maior de que esse raciocínio de que as pessoas têm que voltar ao trabalho para a economia não parar, ele não é um raciocínio que se comprova verdadeiro, né? Mesmo que as pessoas voltem ao trabalho, mesmo que a gente fure o isolamento social e que a roda da economia continue a girar, vamos dizer assim, com um número elevado de infecções que a gente vai ter, nós vamos entrar num colapso, como já entraram outros estados, e aí a economia vai parar. Com o colapso de saúde e funerária, a economia para de novo. Então não. Sim, eu li um tweet até quem pensa dessa forma está agindo contra a sua própria vontade. Está se sabotando, Exato. Eu li um tweet hoje da Laura Carvalho, né, economista aí, que também colaborou com a candidatura do Guilherme Boulos, né? Sim, uma grande E ela companheira. falando que faz todo sentido
que justamente a parcela mais rica da população defende o lockdown, inclusive, desde já, porque o colapso vai ser muito pior lá na frente, e inclusive talvez sem a reserva de vagas de UTI dos hospitais privados para quem tem plano de saúde ou tem condição de se fazer um atendimento individual, né? Pode chegar um momento, Sim. como tu falou ainda há pouco, que tudo seja destinado para o SUS por uma questão de absoluta necessidade, né? E aí a gente passe a não ter uma perspectiva de qualquer pessoa, independentemente da classe social, do maior poderio financeiro que puder ter, não ter uma vaga de UTI no hospital, se precisar, né? Exatamente. E eu acho que, para pegar dois exemplos que são mais próximos do Brasil, né, porque às vezes a gente compara com outros países que não têm uma identidade tão grande conosco, mas eu acho que tem dois exemplos próximos nossos, que é a Argentina, que aqui em Santa Catarina, né, tem uma presença mais forte, também no Rio Grande do Sul, e Portugal, são dois países que desde muito cedo adotaram medidas muito restritivas de locomoção, e que hoje apresentam resultados aí em relação à contenção do vírus muito bons, né? Então, está demonstrado, né? Está comprovado, tudo aquilo que os especialistas falavam há 40, 50 dias atrás está se demonstrando na prática. E só não vê quem não quer, né? E aí isso gera um poder de amplificar a crise, né? É como se a crise fosse uma fogueira e o Bolsonaro vai jogar água, está jogando gasolina. Então a gente não fica um pouco sem saída, porque afinal de contas ele é o presidente da República, os governadores meio que se rebelaram, né? E estão tomando ações por conta própria, mas é óbvio que sem o governo federal estar agindo, despotencializa, né? Despotencializa bastante. E aí isso acaba gerando na política, Matheus, um efeito de que o governo Bolsonaro vai encurtando a sua vida útil, vamos dizer assim. Eu avalio de forma um pouco otimista até, podemos usar essa palavra, essa ação da Procuradoria-Geral da... otimista. Por assim, no meio de uma pandemia, né, com mais de 5 mil mortos, né? Mas esse movimento da Procuradoria-Geral da República de denunciar o Bolsonaro a partir da entrevista coletiva do Moro, disso ser recebido pelo STF, do ministro Celso de Mello, ter acatado a abertura do inquérito, né? Isso possibilita, pelo menos hipoteticamente, um afastamento do Bolsonaro da presidência da República em menos de um mês, né? Se assim for o entendimento dentro do STF, com o apoio da Câmara também, né? Então, claro que a gente sabe que impeachment nunca é uma questão só de direito, né? Do direito. Ela sempre também envolve uma questão política. Mas, pelo menos a Câmara dos Deputados e o STF, e aí não cabe julgar colorações ideológicas, ela parecem reagir, né? As instituições parecem estar reagindo um pouco devagar, talvez, não na velocidade que a gente gostaria, mas eu vejo uma resposta das instituições. Só que essa resposta, ela traz uma radicalização, né? Quanto mais pressionado está o Bolsonaro, quanto mais contra a parede ele fica, mais ele tem um desejo, uma sanha de ir para o tudo ou nada. E o tudo ou nada é um fechamento do regime, né? Que não está descartado, né? Aparentemente as instituições estão se prevenindo quanto a isso, né? Do judiciário, sim. Essa decisão hoje aí também de suspender a nomeação do diretor da Polícia Federal, enfim, a própria Câmara que tem, né, usado o sistema de freios e contrapesos aí como prevê a Constituição. Então eu acho que isso está mais ou menos funcionando, né? Antes da gente continuar aqui, queria agradecer todo mundo que está acompanhando aí, tem um pessoal bom acompanhando aí, mandando mensagem, agradecer todo mundo aí, agradecer aqui ao Fogaça que está me dando uma força aqui, que tem mais experiência com essas lives, eu estou aprendendo ainda. Então um abraço para todos aí. Aqui no estado, Camazão, tu acompanhou essa situação aí recente, alguns problemas que o governo estadual passou, né? Essa situação do hospital de campanha de Itajaí e essa novidade aí que é aquela aquisição de respiradores aí, sim, num processo bastante complexo, né?
Eu tenho uma impressão, Matheus, e aí o governador é aí da tua cidade, né? É nosso vizinho aqui. Eu tenho uma impressão, assim, primeiro no âmbito da política, né? Sem entrar numa discussão de corrupção. Tenho a impressão de que Moisés é um governador que não governa, né? Ele muito isolado politicamente, pouco apoio dentro da Assembleia Legislativa, e ele tem tido uma trajetória de vai e volta, né? Ele anuncia uma medida, ele recua, ele anuncia uma medida, ele recua, ele anuncia uma medida, ele recua. Isso aconteceu em relação ao isolamento social, porque ele foi um dos primeiros a fazer o isolamento funcionar e foi elogiado por isso, nós elogiamos, inclusive, mas também um dos primeiros a querer sair e abrir tudo, né? Muito por conta também de uma pressão de entidades empresariais de todo o Estado que se autodenominaram o Movimento Reage, né? Fizeram uma carta. E coisa de 4 semanas atrás, Moisés propôs a abertura total, né? O fim do isolamento. E aí teve uma reação muito grande na sociedade, e aí ele foi fazendo essa reabertura a conta-gotas, até culminar na quarta-feira passada, quando se abriu shoppings, igrejas e outros estabelecimentos. Para além dessa condução meio errática, né, que o Moisés tivesse continuado com a política de isolamento social desde o começo, como ele tinha proposto, talvez hoje ele estaria em evidência no país, né, como exemplo. Mas ele, infelizmente, jogou essa oportunidade fora. E, durante o processo, apareceram esses 2 episódios, né? O Hospital de Campo em Itajaí, e agora também revelado pelo Intercept, pelo meu colega Fábio Bispo, aí, que é repórter aqui em Florianópolis, esse episódio de uma compra de respiradores a um preço muito, muito maior do que o de mercado. É lógico, estão havendo compras acima do valor de mercado por conta da pandemia e por conta de que, né, essa coisa da economia, de quanto Sim. a procura aumenta muito, o preço também sobe. Agora, um respirador custar R$165 mil, é porque tem algo errado, né? Não pode. E a gente tem aqui, inclusive... Não é só o valor, né? Não é só o valor, Sim, é o pagamento antecipado, é a empresa... A rapidez, né? A celeridade com a qual se processo. E hoje mesmo que nunca vendeu um respirador antes e agora, né, enfim, Exato. uma série de problemas. Hoje mesmo vi um vídeo de um empresário lá de Jaraguá do Sul que desenvolveu um respirador e estava falando disso, né? Existe tecnologias, a USP desenvolveu um respirador que custa R$1.000, um respirador de baixíssimo custo, que é justamente para tratar nesse momento da pandemia. E não só a USP, várias universidades desenvolveram protótipos, desenvolveram equipamentos para a questão do coronavírus, que podem estar sendo soluções, né? E que aí o governo... Tu imagina que um protótipo desse, se o governo do estado pega 33 milhões e coloca no desenvolvimento e produção em massa disso, imagina o retorno que a gente vai ter para a sociedade, né? A partir desse investimento, ao invés de comprar de uma empresa de fora, ou às vezes até da China, né? Ele está esperando receber em junho. Tu imagina quando esses respiradores chegarem, a gente já vai estar em colapso faz tempo, né? Não, e o risco concreto de, inclusive, nem chegar, né? Porque a empresa, a procedência da empresa, então um risco concreto mesmo de não chegar esse equipamento, né? Então é um processo complicado, né? Então veja, Matheus, como ainda o jornalismo, apesar das dificuldades que a nossa categoria passa, né? Como ele ainda tem um poder de transformação grande, né? Uma reportagem que saiu no Intercept, mexeu com o Ministério Público de Contas, o Ministério Público de Contas foi lá e congelou os valores, né? Então, eu acho que o Moisés precisa dar explicações imediatamente, né? A questão dos números de Covid, ele demorou muito para se justificar. A explicação do secretário de Saúde foi, assim, na minha opinião, ridícula. Quando a NSC fez esse levantamento paralelo e perguntou ao secretário de Saúde, o secretário de Saúde, ele não falou assim, nós não estamos contabilizando porque os testes não são homologados, que os testes das prefeituras não são homologados. Ele disse, nós não estamos contando porque nós não sabemos se as prefeituras têm teste homologado. Como é que não sabe? Como é que não liga, pergunta?
Tem todo um sistema por meio do SUS de comunicação entre as prefeituras, o governo do estado, o Ministério da Saúde. Então tem um problema de condução que é muito grande. Para além disso, a gente tem também o que parece ser um problema ético, né? Uma questão, 2 contratos emergenciais por conta da crise, tem que ser emergencial mesmo, não dá tempo de fazer licitação, concorrência pública, etc. Mas não só no governo do estado, mas aí na prefeitura de Tubarão, nós aqui na prefeitura de Florianópolis, todos nós temos que abrir o olho, porque é justamente nesses momentos de crise que surgem esses contratos aí meio estranhos, né? Com preços estranhos, com fornecedores estranhos, com práticas estranhas, e que podem servir para que alguns espertos desviem dinheiro público justamente quando a gente mais precisa dele, né? Que é no meio de uma crise sem precedentes, né? Você falou da questão econômica que vai vir, não, já está vindo, né? Mas nós vamos ter uma crise econômica pior que a crise de 1929. Então, essa vai ser a pior crise econômica da história do país, do mundo, talvez. E os governos precisam reagir, precisam fazer programas de transferência de renda. O Moisés extinguiu o Santa Renda, Matheus. Não sei se tu conhece esse programa, que era o programa do Raimundo Colombo. Raimundo Colombo complementava o Bolsa Família. Ele botava mais R$100. Então, uma pessoa que ganhava R$70, R$140, que é mais ou menos o valor médio do Bolsa Família, se ela estava no Santa Renda, o governo do estado botava mais 100. Em julho do ano passado, o Moisés extinguiu. Então, quer dizer... Programa mais do que necessário nesse momento, né? Principalmente agora, né? Agora a gente vive um momento, Matheus, tem um furo, entendeu? Quem já era pobre, quem já estava numa situação muito difícil antes da pandemia, está sendo assistido. Tem prioridade no auxílio emergencial, já está no cadastro único. Esses estão sendo assistidos. Agora, tem todo um conjunto de pessoas que era um profissional informal, que tem um restaurante, que é Uber, que tem um trabalho autônomo, que é MEI, que não estava no cadastro, não precisava de auxílio nenhum, e que agora com o isolamento social e com a pandemia, viu a sua renda aí para zero. Tem um exército de pessoas nessa situação que não estão conseguindo acesso ao benefício, né? E até o Fantástico fez uma reportagem muito bacana sobre isso no domingo, sobre os invisíveis. Milhões de pessoas que não tinham nem CPF, né? Em 2020, sim, a pessoa não tem CPF. Dizer... E aí como é que vai requisitar auxílio se nem tem CPF, né? Então, o momento agora tem um ônus econômico e esse ônus vai ter que ser absorvido pelo Estado. Tanto para que as pessoas não morram de fome, como para que as empresas não quebrem e não demitam. Não é culpa de ninguém, é uma pandemia, o que a gente vai fazer? Agora, o Estado tem condição de arcar com esse ônus. Quando fala que não tem dinheiro, é mentira. É mentira. Inclusive é para isso que serve o Estado, né? Se o Estado Exatamente. Não servir para promover esse equilíbrio nesse momento, para que serve o Estado? Estado como um todo, claro, né? O poder público, né? Estamos falando da Sim, União, do todos Estado, os entes, né? Não claro, o Estado de Santa Catarina. Sim. Porque, veja, um pouco antes da pandemia, nós tivemos o pico do dólar, quando o dólar passou de R$5, né? No dia que o dólar passou de R$5, o governo Bolsonaro torrou quase 40 bilhões de dólares das reservas internacionais do Brasil para manter o dólar a R$5. E nós temos quase 300 bilhões de dólares em reserva. Então, hoje, com o dólar a quase R$6, isso aí é quase 4 trilhões de reais. Existe dinheiro, existe reserva, parece que tem reserva, né? Para um momento como agora. Então, você atrasar o auxílio emergencial, você dizer que não tem de onde tirar, você emitir título da dívida pública para pagar o auxílio. Tem gente que se inscreveu no auxílio no primeiro dia e ainda não recebeu. Está 20 dias esperando. Pessoa que não tem dinheiro para pagar o aluguel, para comprar pão. Que os movimentos sociais, autônomos que vão sendo criados de auxílio para as pessoas, eles também têm uma limitação, evidentemente, né? Então, tem muita gente fazendo arrecadação de cesta básica, de alimento, de dinheiro, enfim. Só que isso tem um limite e as próprias pessoas que estão organizando também vão ter os seus próprios problemas, né? Financeiros, o que pese talvez não tão graves, né? Mas vão ter também, né? Então, a gente não pode esperar que a todo sociedade... mundo sente de alguma forma, né? Então não podemos esperar que a sociedade continue tapando o furo indefinidamente, né? Porque é para isso que
É para isso que serve o Estado, né? O professor Alexandre Mota aqui, que está participando, está perguntando para que pagamos os impostos. É exatamente para isso, né? Para que haja uma assistência e uma tentativa de equilíbrio, né? Das condições, também, ou talvez principalmente, num momento desse, né? Quando está tudo certo, talvez essa ação seja menos necessária. Camazão, aí muita gente, inclusive muita gente antes, quando eu anunciei que a gente ia fazer essa live, falou muito a respeito de uma união, de uma articulação das forças de esquerda aí, né, para que possa haver um trilho único aí, né, na política nacional, estadual, nos municípios também. Aí em Florianópolis está acontecendo uma iniciativa legal, né, um projeto que a gente espera que dê frutos aí, que é uma frente popular aí, uma frente de esquerda aí, né? Tu está participando, evidentemente, desse processo. Como é que tu avalia esse movimento que está acontecendo aí e também em outros locais do estado, dependendo de como isso está acontecendo? Olha, Matheus, eu vejo que a união das forças progressistas, das forças democráticas, nesse momento tão difícil e tão único do país, ela é fundamental, né? É claro, nós sabemos que nem sempre é possível, dependendo da cidade, da região, questões locais, mas eu acho que onde for possível, onde tiver espaço para fazer esse diálogo, nós temos que construir saídas unitárias nas eleições, mas também fora das eleições, no dia a dia, né? Aqui, o caso de Florianópolis, a gente começou a se reunir no segundo turno, né? Contra o Haddad contra o Bolsonaro, e acabou o segundo turno, o Haddad perdeu as eleições, mas a gente continuou se encontrando desde então para abrir esse canal de diálogo e reconstruir laços, né? Veja, antes do governo Bolsonaro e do governo Temer, né, o pessoal era um partido de oposição aos governos do PT, outros partidos tinham uma posição mais vacilante, né, faziam parte da base, mas nem sempre estavam juntos. E esse novo cenário colocou a necessidade da gente estar discutindo saídas coletivas, né? E por entender que nenhum partido sozinho tem força social para superar o governo Bolsonaro, né? Então eu vejo que é muito importante, onde for possível, onde os partidos existirem, onde estiverem organizados, estar construindo essa saída unitária. Eu vejo algumas movimentações nacionais nesse sentido também, que eu acho muito importante. Recentemente, um conjunto de forças de esquerda fizeram um documento, pediram a renúncia do Bolsonaro, avaliam também fazer um pedido de impeachment. O próprio auxílio emergencial, a aprovação do auxílio emergencial na Câmara dos Deputados, foi um projeto coletivo dos partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede. Então, eu acho que a mudança principal no cenário da posse do Bolsonaro para cá, Matheus, é que da posse do Bolsonaro até antes da epidemia, a gente estava só na defesa. Então, era reforma trabalhista, era reforma da Previdência, carteira verde e amarela, armamento, a questão das universidades, era só porrada e a gente estava administrando as porradas que a gente estava levando. Com a crise do Covid, a gente partiu para a ofensiva. A gente está conseguindo não só propor saídas, mas também aprovar essas saídas, né? Nós aprovamos na Câmara dos Deputados o projeto do deputado Marcelo Freixo, que suspende o pagamento do FIES para os estudantes universitários de instituições privadas que pegaram empréstimo para pagar a mensalidade. Está suspenso o pagamento. Projeto nosso. Outros projetos estão sendo aprovados com o apoio do Centrão, com o apoio do Rodrigo Maia, porque é uma crise que, de fato, coloca as vidas em risco, né? E aí não tem um momento que a questão ideológica não é que ela deixe de ser importante, mas ela fica em segundo plano. Nós precisamos salvar as vidas agora, né? O que a gente vai fazer depois é outra discussão. Como a gente vai sair da crise é outra discussão. Agora, existe um certo nível de consenso ou de bom senso no Congresso para que essas medidas consigam ser aprovadas. Bom senso que o presidente da República não desfruta, infelizmente, né?
continua colocando a questão ideológica acima da vida das pessoas e fazendo a questão do coronavírus uma guerra ideológica, uma guerra de versão. E aí ele usa a indústria das fake news, enfim, para promover cloroquina, para promover uma série de saídas falsas que colocam em risco a vida das pessoas, né? Com bastante irresponsabilidade até, né? Porque ele vem a público defender essa situação, esse combate ao isolamento. É evidente que o isolamento não vai retroceder totalmente, porque as pessoas estão vendo que isso é o que funciona. E como tu falou ainda há pouco, no caso aqui de Santa Catarina, funcionou muito no momento que o Estado saiu na frente, no que houve um retrocesso, caiu, subiram, cresceram os casos, né? E até as mortes também. Então, é totalmente jogar para a torcida, né? Então, eu acho que isso pelo menos está havendo uma consciência coletiva aí do despreparo, né, do presidente, da falta de aptidão aí para liderar o país em qualquer momento, que dirá num momento desse, né? E aí, mas voltando a falar da união do bloco de esquerda aí, ou dos partidos mais progressistas, isso em Florianópolis está evoluindo bem, né? Claro que as definições eleitorais, o calendário eleitoral ele ainda tem outras etapas, né? Mas me parece que está caminhando bem aí nesse sentido, né? Sim, a gente vem caminhando bem, cada partido tem os seus pré-candidatos, acho que isso é normal, é natural, é saudável para o debate, né? Mas temos buscado construir esse acordo de que, independente de um nome, nós estaremos juntos, e isso é importante para que um projeto de desenvolvimento mais popular possa ser aplicado aqui em Florianópolis, né? Mas, Matheus, eu queria falar ainda sobre eleições, porque a gente está entrando num momento crítico, tanto da pandemia como da democracia do país. E aí tem propostas das mais variadas, aí de adiar a eleição, de estender mandato, todo esse tipo de coisa. Eu acho que nós, por mais que seja importante agora a gente ajudar quem está precisando, a gente aprovar soluções para combater os efeitos do coronavírus, a gente não pode perder de vista as eleições municipais desse ano, porque, ao que tudo indica, elas vão acontecer no meio da crise. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque quem defende as coisas que o Bolsonaro defende, eles têm um clube de milionários para financiar as campanhas dessas pessoas, né? Tá aí o Luciano Hang, o dono da Riachuelo, o dono do Madeiro, aquilo que eles chamam de Brasil 200, né, que é um clube de empresários pró-Bolsonaro, e que já financiaram no passado e vão continuar financiando campanhas nessas eleições para eleger negacionistas, para eleger pessoas que dizem que a Terra é plana, para eleger pessoas que defendem a monarquia, que defendem o fascismo. Então a gente não pode descuidar das eleições. Então daqui a pouco a gente vai começar a falar de eleição e vai vir um discurso, não é hora de falar disso por causa do coronavírus. Mas que é um discurso que nos coloca em perigo, porque quem está no poder vai usar esse poder para promover os seus candidatos. Então a gente precisa se organizar para eleger prefeitos e vereadores nas cidades com uma postura de colocar as cidades no combate ao coronavírus, mas também na superação da crise econômica que vai vir por conta da pandemia. Então acho que isso precisa ser bem calibrado no nosso discurso, porque vai vir um discurso muito forte da antipolítica, dizendo que não é hora de falar disso. E aí a eleição vai chegar, e quem tem um projeto alternativo, um projeto diverso do projeto do Bolsonaro, do projeto do Moisés, fica em desvantagem também. Então nós precisamos eleger pessoas comprometidas com o SUS, com o sistema público de saúde, com as medidas protetivas às empresas, com as medidas de transferência de renda para quem está passando dificuldade no meio da crise. Então, isso tudo tem que ficar... Nós temos que fazer esse debate com a sociedade, entende? Senão Sim, a gente vai ser engolido. Inclusive, da gente entender qual o papel do Estado que a gente quer ver, né? Eu acho que está muito claro que existem visões mais e menos humanistas, né? Com relação ao sofrimento alheio, e o papel do Estado
papel que o Estado tem que desempenhar com relação a isso, né? Então, claramente, é hora da sociedade fazer uma opção entre a civilidade e a barbárie, né? Claro. Vi aqui uma pergunta, o Juan Todescati, é um amigo nosso e jornalista também, Conheço. mandou uma pergunta aqui. Como o Camazão vê o governo Moisés? O que faria de diferente do que foi feito até o momento? E pergunta, esse distanciamento do Moisés em relação ao Bolsonaro aproxima o governador catarinense das ideias da esquerda? Pô, aproximar da esquerda acho que exagerou um pouco, né? O que tu acha? Acho que tem um caminho longo. Mas exagerou ainda. não, porque ele fez uma pergunta, né? Ele não exagerou, tem um caminho ele fez uma longo. pergunta. É. Não, o que eu sinto assim em relação ao governo Moisés é que algumas medidas dele que destoaram do Bolsonaro colocaram uma parte de quem se considera progressista numa situação de simpatia com o Moisés, né? Então, quando o Moisés anunciou que iria taxar os agrotóxicos, muita gente passou a olhar ele de outra forma. Mas lá na frente ele recuou, né? Quando o Moisés foi um dos primeiros a anunciar o isolamento social, muita gente achou ele sensato, mas depois ele também recuou. Então, assim, o Moisés se apresenta, pelo menos na minha leitura, ele sempre começa bem, mas depois ele dá para trás, entendeu? Mas nas vezes que ele começou bem, ele causou uma simpatia vamos dizer assim, no eleitorado de esquerda, né? Agora, do Moisés estar próximo da esquerda, eu acho que é um exagero, né? Pelo contrário, o Moisés hoje ele está mais articulado com o LIDE, né? Que é um grupo lá de São Paulo, né? É o grupo do João Dória, que é um grupo que chama um grupo de lideranças empresariais que tem uma política do novo, assim, né? Do Estado mínimo, privatizações, o Estado como algo que atrapalha. Então, eu não vejo Moisés próximo desse perfil. Eu vejo que, se eu estivesse no lugar dele, talvez a gente teria dado cabo a uma revisão profunda da questão das isenções fiscais, que, de fato, ele, em algum grau, buscou fazer, mas não sei se o resultado era exatamente o que ele esperava, para que o Estado de Santa Catarina tivesse capacidade de investimento. Agora, na questão do coronavírus, com certeza a gente estaria num isolamento social mais rígido, né? Se o Moisés não fosse governador, se nós estivéssemos lá, e nós estaríamos promovendo programas de transferência de renda para socorrer as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade por conta do isolamento social. E aí, quando a gente fala isso, a gente também tem que lembrar que em Santa Catarina é um estado onde a agricultura é muito importante. E essas medidas precisam ser não só nas cidades, mas também no campo, né? Então, em algumas regiões mais isoladas, essa percepção do coronavírus é diferente, né? E o próprio isolamento social, ele causa um efeito de distanciamento do próprio isolamento. Então, a gente faz o isolamento, a pandemia não se desenvolve da forma como se previa, a gente achata a curva. Quanto mais a gente achata a curva, mais as pessoas acham que o isolamento não é necessário. Então, o efeito psicológico do isolamento não ajuda, né? Então, a gente está todo mundo na rua agora porque se tivemos 40 e poucos mortos em Santa Catarina, não é tanta coisa assim. Mas aí a gente vai para a rua e aí o vírus se espalha de novo, né? Então, o fato de ter poucas mortes é porque o isolamento estava funcionando. Estava funcionando, exatamente, né? E como a subida muitas vezes é muito, muito rápida, né? A gente pode, de uma hora para outra, se ver sem vaga de UTI, então a situação pode complicar muito aí, né? De fato. Pessoal, o Camazão tem um compromisso aí, né? Tem uma outra atividade aí online da qual ele vai participar. Ele pediu para a gente terminar até as 8, já são 8h15, então eu já estou te devendo 15 minutos aí, né? Mas assim, acho que deu para fazer um papo legal, podemos pensar numa próxima aí, né? Queria agradecer muito todo mundo que participou aí, a gente teve uma participação bem legal aí das pessoas aí, bastante gente mandando mensagens aqui, depois de repente eu te passo alguma coisa aí para a gente dar uma atenção aí para as pessoas que mandaram perguntas e a gente não conseguiu atender, mas queria agradecer bastante aí a tua disponibilidade, viu, Calzão, de fazer esse teste aqui, como eu falei, né? Foi a primeira experiência. Foi a primeira, né? Foi a primeira.
Mas rolou Vamos bem, legal, eu vamos te bem. agradeço bastante aqui pela participação, agradeço todo mundo que acompanhou. Pedir desculpa aí pelo atrasinho, a gente passou um pouquinho do horário aí que a gente tinha combinado, mas desejar sucesso aí na construção política que tu está fazendo aí, que tu com vários companheiros aí está fazendo. Torcer para que a gente tenha, como tu falou aí, uma eleição municipal legal, né? Tu é pré-candidato em Florianópolis, eu também sou pré-candidato a vereador aqui em Tubarão, que a gente consiga construir opções humanistas, progressistas, né, para apresentar à população e que a população tenha também a sensibilidade de entender o quão importante que isso é nesse momento. Né? Então, obrigado e vamos começar a pensar próximas aí. Legal, Matheus, eu agradeço todo mundo que participou aí da live com a gente. Se alguém ficou com alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, depois manda ou para o Matheus ou para mim pelo inbox aqui do Instagram, que a gente dá um jeito de responder. Dizer que de fato a gente precisa sim, nas eleições desse ano, eleger pessoas comprometidas com o SUS, com o sistema público de saúde, com as nossas universidades, né, que estão dando exemplo no combate ao coronavírus, e foram tão atacadas, tão humilhadas, né, pelo Ministério da Educação, pelo Bolsonaro, né, chamado de maconheiro, de balbúrdia, que servidor público é parasita, né? Nós passamos por tudo isso e agora os servidores públicos da saúde, das universidades, estão na linha de frente para nos proteger, né? Então, E os a gente cientistas, precisa... né, a ciência pode ser Exato. a solução, né? Então, dizer que a gente está à disposição aí, Matheus, sempre que precisar, para a gente estar conversando, fazendo lives. Espero que a gente possa fazer eventos públicos em breve também, né? Posso estar indo aí a Tubarão para a gente estar fazendo essas discussões. E agradecer a todo mundo que está aí acompanhando também. Se quiser seguir a gente no Instagram aqui, é @camazão50. E se colocar à disposição para estar fazendo esses embates aí, né, Matheus? A gente precisa se fortalecer, se ajudar, para ajudar o nosso estado e o nosso país também. Beleza, pessoal, obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. Vamos encerrar aqui a transmissão e partir aí para próximas aí, pensar em outros bate-papos para a gente discutir um pouco os rumos do Brasil, do estado, dos nossos municípios aí. Camazão, brigadão, boa noite, até a próxima aí, um abraço. Até mais, valeu. Valeu.